Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora do Rosário. Esta comemoração foi instituída pelo Papa São Pio V, no aniversário da vitória que os cristãos tiveram na Batalha Naval de Lepanto, e atribuída ao auxílio da Santa Mãe de Deus, invocada com a oração do Rosário, isso em 1571. A celebração deste dia é, na verdade, um grande convite a todos nós para que meditemos os mistérios de Cristo em companhia da Virgem Maria, que foi associada de modo muito especial à encarnação, à paixão e à ressurreição do Filho de Deus. Rezemos também pedindo o auxílio de Nossa Senhora para vencermos as grandes batalhas da nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Amém. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na anunciação de João Batista, o anjo Gabriel vai ao templo em Jerusalém. Na anunciação de Jesus, Evangelho de hoje, o anjo vai a Nazaré, território considerado pagão e negligenciado por Deus, daquela Galiléia da qual nenhum profeta havia surgido. João capítulo 7. Natanael se pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João capítulo 1. Deus escolhe o que aparentemente não tem importância, o que é humilde e desprezado pelos homens. A verdade da encarnação é esta: Jesus se aniquila, se humilha. Filipenses capítulo 2. Mas em Jerusalém, no templo, no culto solene, no sacerdote que preside a celebração, Deus não encontra fé, não encontra o amor, a obediência, o acolhimento. Mas em Nazaré, por outro lado, na Galiléia dos pagãos,
longe do templo e do culto, encontra uma menina desconhecida, Maria, cheia de graça, de fé, de disponibilidade. Percebem o contraste? No Antigo Testamento, Deus habita no templo. No Novo, ele elege a sua morada entre os homens. Maria é o novo templo, a nova cidade santa, o novo povo em que Deus habita, a nova arca da aliança. O nome de Jesus significa Deus salva. Javé, teu Deus, está dentro de ti, poderoso Salvador. Sofonias, capítulo 3. O novo nome que Maria recebe, cheia de graça, é a investidura de uma missão particular no plano de Deus, destinada a modificar sua vida e todo o curso da história. A expressão "o Senhor está contigo" indica a proteção e assistência que Deus lhe dá em vista da tarefa sublime que ela está vocacionada a realizar. A perturbação mencionada no Evangelho mostra a presença de Deus e sublinha a origem divina da comunicação que Maria recebe, e é sinal de que as palavras do anjo estão repletas do mistério. Maria tenta entender seu significado fazendo perguntas para si mesma, mas sem sucesso. Então o anjo lhe socorre, explicando o que disse na saudação inicial. A graça concedida a Maria é o nascimento milagroso de uma criança. Deus realizará seu plano intervindo com o poder do seu Espírito, de uma forma jamais vista na história da humanidade. As perplexidades de Maria com as palavras do anjo ecoam as de Abraão, no anúncio do nascimento do seu filho, Gênesis 18. A fé em Deus, que pode operar maravilhas e coisas impossíveis aos homens, salvou Abraão da incredulidade. A mesma fé socorre também Maria. Servos de Deus são aqueles que receberam uma missão particularmente importante e ao mesmo tempo dão prova da disponibilidade, submissão e fé. Nos lábios de Maria, a expressão serva do Senhor resume a sua missão e a coragem com que aceitou o convite divino que dá um novo e inesperado sentido à vida. Serva do Senhor é o sobrenome que ela mesma acrescenta ao nome que lhe foi dado por seus pais, Maria, e que aquele que lhe foi anunciado pelo anjo, cheia de graça. Maria é a serva do Senhor porque aceita humildemente o plano de Deus, mesmo que não consiga compreender o seu pleno significado e todas as suas consequências. A expressão "faça-se em mim", no texto original grego, é uma forma verbal chamada optativa e contém em si um desejo ardente e um entusiasmo vivo para ver o que lhe foi proposto implementado, realizado. Maria nos ensina que a vontade de Deus deve ser aceita com fé e realizada com alegria sempre. E hoje vamos conhecer um pouquinho a história do Santo Rosário. A origem do Rosário é muito antiga. Conta-se que os monges anacoretas, eremitas dos primeiros séculos do cristianismo, usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Dessa forma, os conventos medievais, os irmãos leigos, dispensados da recitação do saltério, que é a liturgia das horas, pela pouca familiaridade com o latim, lembrando que o índice de analfabetismo era muito grande, completavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai Nosso, e para a contagem, o doutor da igreja, São Beda, chamado de O Venerável, havia sugerido a adoção de vários grãos colocados em um barbante. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos, porém no ano de 1214 a Santa Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é utilizado. Antes as Ave-Marias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados, entre outros ingredientes, podemos dizer assim, da oração. Sua origem se deu com a revelação divina da Virgem Maria a São Domingos de Gusmão, que é o fundador dos dominicanos.
por meio das recitações referidas ao bem-aventurado Alano de la Roche, em seu livro De Dignitate Psalteri, São Luís Maria Grimond de Montfort relata a origem do rosário. A tradição espiritual conta que, no contexto da revelação, São Domingos se preocupava em converter os albigenses, também conhecidos como cátaros, que eram um grupo de hereges de caráter gnóstico e maniqueísta, sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Essa doutrina negava a existência de um único Deus, negava a divindade de Jesus, direcionava a salvação através do conhecimento e por aí vai. Realidades que entravam em choque com o catolicismo, com a doutrina católica. Desse modo, o santo procurava converter os heréticos, enfrentava grande resistência. Certa vez procurou retirar-se em uma floresta para rezar e ali recebeu a orientação da Virgem Maria. Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcances essas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. A partir dessa situação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário, ou como foi dito em revelação, o saltério angélico. Assim expresso, porque naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas e não conheciam a Sagrada Escritura. Por outro lado, os monges costumavam recitar em oração os 150 salmos, rezando a liturgia das horas. Desse modo, os cristãos poderiam imitar a oração e se aproximar dos mistérios de Deus ao recitar 150 Ave-Marias, conhecida como a saudação angélica, já que foi dita pelos anjos e relatava nas Escrituras. Assim tornou-se o saltério angélico, salmos angélicos. Em um segundo momento, ao esfriar a devoção do saltério angélico, em um novo momento, Nossa Senhora apareceu ao beato Alano, lhe pedindo que reavivasse a prática. Assim ele formou os agrupamentos de 50 Ave-Marias e seus mistérios, conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ela lhe disse que muitas graças e milagres eram alcançados por meio desse modo e reafirmou os ditos a São Domingos. Logo após, houve a Batalha de Lepanto, como eu disse no início desse podcast, lá na Grécia, junto ao porto de Corinto, comandada por João da Áustria, em 7 de outubro de 1571. O Papa Pio V procurava conter os avanços dos turcos na Europa e, antes disso, convocou os cristãos para que rezassem o Rosário. Isso foi lá em 1569. Era uma batalha extremamente importante, pois dela dependia a preservação do cristianismo e da cultura ocidental. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no mesmo dia da batalha e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário. Sendo este Papa da Ordem dos Dominicanos, por isso seguiu a inspiração do fundador. O pontífice instituiu a festa, inicialmente chamada de Santa Maria da Vitória. Em 1573, o Papa Gregório XIII tornou a festa mariana obrigatória para a Diocese de Roma e para as confrarias do Santo Rosário, sob o título de Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano, estendendo-se para toda a Igreja. As celebrações ocorriam em datas diferentes, conforme os costumes locais. O Papa Leão XIII inscreveu a invocação Rainha do Santíssimo Rosário na ladainha lauretana, em 10 de dezembro de 1883. Em 1913, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro. Por fim, após anos de estímulo e devoção por parte dos papas e dos santos, São João Paulo II, em sua carta Rosarium Virginis Mariae, de 2002, instituiu o quarto mistério, que foi reconhecido como luminoso, formando então o rosário com 4/3 meditando os mistérios de Cristo. Assim deu-se o formato do que se conhece atualmente por Santo Rosário. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário,
dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Até amanhã.